Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana de vocês? Foi abençoada? Vocês estão se sentindo bem? Estão se sentindo aí na presença do Senhor com muita alegria? Olha, gente, graças ao Senhor Jesus. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Estou muito feliz de estar vendo vocês aqui, gente. Como é que você tá, prima? Tá bem? Como é que tá a família? Espero que esteja tudo bem. Eu tô muito feliz de estar aqui nessa sexta-feira, abençoada pelo Senhor, com mais uma palavra do Senhor para nossa vida. E é com muita alegria, né, que nós temos que sempre estar falando da palavra do Senhor, porque Ele nos ama, Ele nos fez e nós temos que nos alegrar. E todas as sextas, sábado e domingo, a partir das 14 horas, estaremos aqui ao vivo para trazer um pouquinho para você. Estaremos aqui ao vivo para trazer um pouquinho para vocês da palavra do Senhor. Essa semana nós vamos estar falando ao público dos homens. Teve uma semana aí que nós falamos para as mulheres e essa semana vamos estar falando ao público dos homens. Vamos falar de 3 histórias ao qual as escolhas destes homens, uma não foi muito boa, outra foi boa e a outra não foi muito boa, mas o que nós podemos aprender com essas histórias? O que nós podemos aprender com isso? E essas histórias, claro, estão na Bíblia. Nosso tema hoje é fazendo minhas próprias escolhas. Então, nós vamos estar lendo lá em 2 Samuel, você pode estar abrindo a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 ao 5 primeiro, tá bom? Depois nós vamos estar lendo 2 Samuel, capítulo 12, e vamos estar lendo do 1 ao 10. Tá bom? A história que vamos contar é um pouquinho das escolhas de Davi. Vamos relembrar um pouquinho de quem é Davi, o que Davi representa, o que Davi fez, antes de falar dessa escolha que Davi fez, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos estar levando nosso pensamento ao nosso Deus. Vamos orar? Fechemos os nossos olhos. Senhor e amado Deus, nesse momento, ó Pai, estamos aqui para glorificar o Teu santo nome, te exaltar, te bendizer, Senhor. O Senhor é maravilhoso na nossa vida, Pai. Nós só temos a te agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Muito obrigada, Senhor. Senhor, perdoe minhas falhas, meus pecados, que tudo que nós venhamos a falar aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Desde já esteja abrindo nosso entendimento, nossos ouvidos, para entendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer com a sua palavra, Senhor. Que nada venha de nós, mas que tudo seja conforme o Teu Santo Espírito. Abençoe desde já cada um que está ouvindo da sua palavra. Abençoe, Senhor Deus, o lar. Abençoe a casa. Abençoe o trabalho, abençoe a família. Se tiver alguém que está doente, o Senhor esteja curando em nome de Jesus. Se tiver alguém desempregado, o Senhor esteja abrindo uma porta de emprego, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor possa, Senhor, desde já estar curando os enfermos, abençoando os idosos, abençoando aí, Senhor Deus, pessoas que talvez estejam desanimadas, pessoas que nesse momento, Senhor Deus, se encontram muito tristes pela perda de algum ente querido, um amigo que infelizmente acabou falecendo, que o Senhor possa estar confortando as pessoas, Pai. Essa é a oração que eu faço a Ti, no nome santo do Seu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Olá, amigo! Quanto tempo! Oi, oi! Saudades! Então, gente, nós vamos estar falando, ao vivo aqui, né, gente? Então tem todo um pouquinho do barulho da rua aí.
tá bom? É algumas pessoas aí falando aí. Mas no final tudo dá certo, tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 11, tá bom? Do versículo 1 ao 5, nós vamos estar lendo aí. Na primavera, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, né? Dos dias lá que a mulher tem. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida, né? Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envie-me Urias e o hitita. E Joabe o enviou. Lemos aqui até o 6, tá? Então, vamos estar falando aqui um pouquinho dessa decisão aqui que Davi tomou. Então, gente, vamos entender. Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. Foi Deus quem o escolheu para ser rei. Foi Deus que pediu para o profeta Samuel. Nós estamos lendo aqui o livro de 2 Samuel. Então, foi Deus que pediu para que o profeta Samuel levasse e ungisse rei como Davi. Então, ali naquele momento, o profeta Samuel ungiu Davi. E aí ele foi escolhido por Deus. E ele foi caminhando com Deus. Então, Davi, ele era criança ainda, ele era muito jovem ainda quando foi escolhido por Deus. E aqui já um homem feito, né? Depois de tudo que Deus fez na vida dele, depois de tudo que ele viu o profeta falando com ele. Então, depois do profeta Samuel, nós temos outro profeta aqui, que é o profeta Natã, ao qual se dirige aí, né, a Davi. Mas antes de Natã, teve o profeta Samuel. E aí é aonde, né, Deus fala grandemente com Davi. Davi vence muitas batalhas aí, em nome de Deus. E depois do rei Saul, ele é ungido para ser rei. E ele segue todas as instruções de Deus, ele obedece a tudo que Deus coloca e fala ali para ele fazer, ele faz. Mas infelizmente chegou um tempo aqui em que Davi faz uma escolha, a sua própria escolha. Ele vê deseja essa mulher e ele vai lá e se deita com essa mulher. Se deita com essa mulher, sabendo ele que essa mulher é casada, sabendo ele que essa mulher, ele não deveria ter relações com ela. Ele poderia ter outras mulheres, ele poderia pensar e tentar ali não pecar, não fazer aquilo,
não cobiçar a mulher do próximo? Poderia ter orado, poderia ter tido várias outras atitudes, porém ele escolheu chamar os seus ali, ó. Ele disse assim: é Betseba, filha de Eliã. Olha só, ele levantou-se e ele foi passear pelo terraço. Ele viu essa mulher, ele só viu. E ali ele já começou a pecar dali, tá bom? E ela estava tomando banho, ou seja, ela estava tomando banho, dava para qualquer um ver, né? Se Davi viu, qualquer um poderia ter passado por ali e ver e ter visto também. E aí, e mandou alguém procurar saber quem era. Então ele foi procurar saber quem ela era. Ele foi ali atrás de querer saber quem era aquela mulher. E aí ele soube quem ela era. Ela era filha de Eliã e mulher de Urias. Ou seja, ele tinha confirmação. Essa mulher é casada. Essa mulher, ela já tem um marido. Ali, ele já deveria ter repreendido todo aquele sentimento dentro dele. E ele já deveria ali, no momento, pensar em se afastar dela. Mas não foi isso que ele fez. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela. Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Saudade. E aí ele já imediatamente se deitou com ela. E ela estava ali saindo ali dos seus dias de mulheres, nós sabemos, né? Nós como mulheres, nós estamos aqui pregando um pouquinho da palavra de Deus, esse momentinho. E seja muito bem-vinda para estar vindo aqui participar desse momento aqui da palavra de Deus, para estar nos confortando. A palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos alegra, ela nos dá. E Deus é tudo de bom na nossa vida. Sempre bem-vinda. Você que é linda, que Deus abençoe sua vida, viu? Muito obrigada. Que Deus seja glorificado através da nossa vida, que Ele venha a ser elevado e que nós sempre, né, venhamos a servir ao Senhor com muita alegria. Ele em primeiro lugar. Então, nós entendemos aqui que nós, mulheres, nós temos nossos dias lá, né, de mulheres, ao qual nós ficamos um pouco indispostas, né? E essa Batseba, ela teve esse momento. E ela estava acabando de sair desse momento aí. E foi aí, né, que ela já acabou ali ficando grávida e ela mandou avisar Davi. Então, assim, gente, o que aconteceu? Davi ali, ele não só cobiçou aquela mulher, como ele a chamou e deitou-se com ela. E depois ele achou que iria ficar tudo bem ali. Mas olha só o que diz aqui na sequência do livro de 2 Samuel na sua Bíblia, se você tiver com ela aberta. Se você não tiver, você pode abrir pelo celular. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 10, nós vamos estar lendo aqui para a gente ter um entendimento melhor, tá bom? Então vamos ler lá. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Então, Natã aqui era um profeta, tá? Que estava levando a palavra, a mensagem de Deus para Davi. 2 homens. Ao chegar, ele disse a Davi. Olha o que ele disse a Davi. 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas.
ou seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Aí o profeta Natã diz a ele assim, ó: você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Deus ficou, assim disse o profeta Natã, que Deus falou isso para o profeta Natã e o profeta Natã transmitiu isso a Davi. Porque Deus ficou muito chateado por Davi ter feito isso, ter tomado essa atitude. Então, assim, ó, Davi deixou-se levar pelo seu pecado. E qual que foi ali o seu erro? Ele cobiçou a mulher de outro homem, tá bom? E o homem ao qual ele cobiçou a mulher era um homem, Urias era um homem que servia a Davi com lealdade. Ele era muito leal, ele obedecia a Davi em tudo, fazia com excelência o seu trabalho. Era um excelente servo e muito obediente. Davi, por ser rei, achou que podia ter tudo. Porém, através de seu pecado oculto, né? Porque ele tentou esconder isso, tirou a vida do Urias, seu servo, tão fiel, e tomou a sua mulher. E detalhe, ele achou que pedindo perdão a Deus, isso seria suficiente para que tudo ficasse bem, tudo ficasse como antes, como se nada tivesse acontecido. Mas ele tirou a vida de um homem e tomou a mulher deste homem, e não só tomou a mulher deste homem, como engravidou esta mulher. E Deus mostrou que não, que ele perdoaria. E perdoou Davi pelo seu pecado, porque Davi realmente se arrependeu, Davi realmente se colocou. Se você continuar lendo aqui a história, você vai ver que Davi realmente se arrependeu. E o profeta Natã diz a ele que Deus o perdoou, ó. Ele diz aqui, ó, lá no versículo 13, ele diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Então, o menino que a Batseba estava esperando iria perder a vida por conta aí da consequência do pecado de Davi. Então, assim, Deus perdoou Davi, mas teriam consequências. O seu pecado teria consequências. Então, o que nós podemos entender aí, hoje a palavra é para os homens. Quando nós pecamos contra Deus, quando nós olhamos para uma mulher ao qual ela não é a nossa mulher, é de outra pessoa, nós estamos cometendo pecado. Nós estamos cobiçando algo que não é nosso, que já é de outra pessoa, ao qual Deus já abençoou,
Deus já santificou esse casamento, essa união. E se essa pessoa, ela mora com outra pessoa, ela namora com outra pessoa, ela não é solteira, e você sabe disso, e estiver cobiçando essa mulher, saiba que isso é pecado, que isso Deus não aprova. E entre outras coisas, né? Essa daqui é uma das histórias que eu venho trazer aqui hoje. Davi escolheu ter essa mulher, custe o que custasse, mesmo que ele tirasse a vida de um servo que lhe servia com muito fervor e com muita obediência. Ele tirou a mulher deste homem e também tirou a vida deste homem, engravidou essa mulher. E olha só a consequência que ele teve, né? Mediante a isso. Ele poderia ter tido qualquer outra mulher, poderia ter se apaixonado por qualquer outra mulher. Diz aqui que ele não se apaixonou por ela. Diz que ele olhou e a desejou. Então, nós temos que ter esse entendimento aí, não é verdade? Então, hoje a palavra para os homens aí é um pouquinho da história de Davi. Hoje nós estamos começando esse tema aí, fazendo minhas próprias escolhas. E amanhã nós vamos continuar aí com esse tema, tá bom? Hoje nós falamos um pouquinho da história de Davi. Amanhã nós vamos estar falando sobre a história de Abraão, as escolhas de Abraão, tá bom? Então esteja se preparando aí amanhã para ouvir um pouquinho da história de Abraão. Que Deus esteja abençoando a sua vida com essa palavra. E lembre-se, né? Davi, ele fez e obedeceu a Deus em tudo. Mas chegou nesse momento aí, ele não obedeceu a Deus. Ele desobedeceu a Deus e foi um pecado muito grande mesmo. Deus o perdoou, porém, os nossos pecados têm consequências, tá bom? Se você se arrepende de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, Deus vai te perdoar através e por meio de Cristo Jesus, tá bom? Então, se você de verdade se arrepender e falar assim, me arrependo, tal, mas saiba que aquele erro que foi cometido tem consequências, tá bom? Mas nunca é tarde para se arrepender. Davi aqui se arrependeu verdadeiramente e não cometer mais esse pecado, tá bom? Então vamos estar orando. Senhor e amado Deus, nesse momento, ó Pai, venhamos aqui te agradecer, engrandecer o teu santo nome, porque tu és o nosso Deus. E a ti damos honra, damos glória. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Obrigado por o Senhor estar aqui conosco. Obrigado por o Senhor estar cuidando da nossa vida, pela casa, pela comida. Obrigada por tudo, Senhor. Senhor, perdoe minhas falhas, meus pecados. Abençoe a vida de essa oração que eu faço a ti, no nome santo do seu filho Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. E até amanhã com mais uma palavra do Senhor, a partir das 14 horas. Deus abençoe a sua vida. Tchau!